Nós vamos começar hoje, vamos mudar um bocadinho o tópico. Em vez de ir para o espaço, eu vou para debaixo do mar, mas depois volto outra vez para o espaço, depois vou para debaixo do mar, vou para o espaço e vamos andar assim. Espera lá. Já está ligado? Esta... Está? Só um bocadinho. Já está? A apresentação demora um bocadinho. Então, antes de mais, gostaria de vos dizer que ser oceanógrafo não é ser nem físico, nem biólogo, nem químico, nem geólogo, é ser de tudo um pouco, com uma vertente ou uma especialidade. Normalmente aqui em Portugal fala-se em oceanógrafo e toda a gente pensa que é físico. O meu background é bastante diferente, entrei em biologia, queria ser astronauta. Na altura em Portugal não era possível, portanto já havia aí uma paixão grande pelo espaço e depois acabei por enverdar pela oceanografia física com a utilização de imagens de satélite. Portanto passei, normalmente quando às vezes as pessoas dizem eu não sei o que é que hei de ser, eu disse fui desde o microscópio até aos satélites e voltei e continuo a ir para cima e para baixo, cada vez mais fascinada com o mundo do micro e cada vez mais fascinada com os satélites. Portanto, se eu conseguir ver a minha apresentação, falta eu fazer alguma coisa? Não estou a conseguir. Estou a passar. É porque ela está um bocado pesada, também a apresentação é capaz de ser por causa disso. Só se não estiver. Deixa eu ver. Está aqui, mas está com a... E então, o que eu vos vou tentar dar hoje, um bocadinho desta paixão que eu sinto pela ciência, a paixão pelo mar, obviamente. Estou vivendo nos Açores por alguma razão, não sou dos Açores, sou aqui até da zona do Estoril, mas a paixão é demasiadamente grande. Eu costumava dizer que aqui no Estoril eu tinha tudo, tinha a praia, tinha a água, tinha tudo. Eu agora, quando venho para cá, faz-me um bocado de impressão, porque o mar nos Açores parece que está vivo. Sente-se o mar vivo. Eu sinto o tempo, sinto o vento, sinto a chuva e às vezes quando venho aqui, outra coisa que eu noto é que nós nos Açores cumprimentamos todos, bom dia, boa tarde, aqui eu faço aquele papel, vou no comboio e digo bom dia às pessoas e as pessoas ficam-se a olhar para mim. Portanto, eu já sou muito açoriana. Ora bem, o que eu vos pretendo dar é um bocadinho desta paixão, é uma paixão que não para, cada vez é maior, todos os dias eu descubro coisas novas. Infelizmente só tenho uma hora, gostaria de falar um bocadinho mais, mas para já vou-vos tentar convencer hoje que o oceano é a solução para todos os vossos problemas. Na verdade, o oceano cobre 71% da superfície da Terra, portanto, quando falamos até hoje em aquecimento global, nas variações climáticas e tudo mais, é óbvio que não podemos pôr de fora o oceano. Eu costumo dizer sempre, as pessoas têm um bocado a mania de dizer meteorologia, climatologia. Meteorologia não é climatologia é uma área dentro da meteorologia, como é, e muito importante a climatologia na oceanografia, como é na geografia, por exemplo, se estamos a estudar, por exemplo, o problema de um tsunami, como é que afeta as populações, portanto é uma área transversal a várias ciências. O oceano, obviamente, o que eu vos vou dar hoje um bocadinho é falar precisamente sobre o oceano, oceanos, um bocadinho isto de detecção remota, que já foi falado aqui, oceanografia de satélite em particular, que é esta área que eu trabalho, e algumas aplicações, muito poucas, obviamente, face ao espaço, no mar dos Açores, não é propriamente o conceito oceanográfico de mar, mas o mar dos Açores e o Nordeste Atlântico. O oceano é muito profundo, e nós sabemos que é muito mais profundo do que o maior, os Himalaias, por exemplo, em relação à Terra. Sabemos que é afetado, por exemplo, a pressão. Todos os oceanógrafos vão para o mar, adoram fazer esta brincadeira. Se eu vou fazer alguma amostragem, mesmo aos 300 metros de profundidade, eu peço sempre ao comandante para ir aos 3.000 e todos nós pomos a desenhar nos copinhos de esferovite, que é para ver o efeito da pressão. Por exemplo, já é intuitivo, eu diria logo sem ver que isto era à volta dos 1.000 e tal metros, porque quando é aos 3.000 metros vem assim um dedal que todos nós fazemos coleção e oferecemos aos amigos, vem uma coisa dura, muito engraçada, muda logo o nosso... Mas basicamente para vos dizer que a maior parte do que está explorado, estamos a falar muito pouco, 5%, 95% mais ou menos é o que se considera de oceano não explorado. Tem muitas escalas, como em tudo, aliás na meteorologia, na atmosfera, há muitas escalas e portanto é fundamental nós sabermos sempre a que escala é que nós estamos a falar quando queremos abordar o oceano.
Quando estamos a falar à larga escala, o que as pessoas falam hoje muito sobre a questão das variações climáticas, estamos a falar à larga escala, mas há uma série de processos de pequena escala ou mesoscala que são extremamente importantes, que hoje em dia sabemos que na maior parte dos modelos não foram contemplados ou estão agora a ser contemplados e por isso há uma incógnita muito grande sobre muitos processos que se passam no oceano. Também sabemos que as águas de superfície, que é o que os satélites, alguns dos satélites estão a detectar, são águas de superfície, é o equivalente a uma casquinha de ovo. E, portanto, tudo o que está lá dentro, os satélites não conseguem, alguns dos satélites, vamos ver hoje, não conseguem ver. Eu quero manter aqui também uma ideia que é importante, é que a temperatura do oceano está a 90%, está entre os menos 2 graus e os 10 graus. Já vamos perceber o que é que eu quero dizer isto, mas basicamente quase todo o oceano está aqui abaixo dos 10 graus. Portanto, normalmente o que o público ou que as pessoas têm noção é do oceano à superfície. Tudo o resto continua a ser para nós ainda uma grande incógnita, mesmo para os oceanógrafos. Quantos oceanos é que há? Alguém quer dizer quantos? 5. 7? Alguém disse 7? Mar não é oceano. 7 mares. À volta de 5, à volta de 4. 5? 6, 7. Na verdade, até há muito pouco tempo, em termos de definição, havia de facto só 4 oceanos: o Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Ártico. Mas, na verdade, e é muito recente, há 17 anos atrás, e já toda a gente falava na Antártida, e hoje em dia considera-se o Oceano Sul a Antártida. Okay? Portanto, basicamente, em teoria, o que é engraçado ver é que, em relação aos oceanos, como eu disse, reparem que o Pacífico é o maior oceano de todos e é também o mais profundo. Sabemos que a profundidade do Pacífico é superior à profundidade do Everest. Isto só por si já diz qualquer coisa, que já muitas pessoas subiram o Everest, apenas 3 pessoas foram à zona mais profunda do Oceano Pacífico. Também é importante perceber o conceito. Porquê? Porque, por exemplo, nós sabemos agora que no tempo da guerra há material radioativo que neste momento, nós sabemos por causa de uma coisa que se chama a circulação, não vou falar hoje sobre isto, a circulação de larga escala, nós sabemos que o Oceano Pacífico tem características diferentes do Oceano Atlântico, do Oceano Índico e por aí fora. Portanto, nós sabemos que hoje que há material radioativo que já está, por exemplo, nas Bermudas, nas Bahamas, e sabemos de certeza que daqui a cerca de 1000 anos vai chegar ao Pacífico. Portanto, há uma circulação de muito larga escala no Atlântico, que demora bastante tempo e tudo o que entra vai com certeza propagar-se a outros oceanos, ao Índico e ao Pacífico. Normalmente entra pelo Atlântico, infelizmente, mas também é o oceano mais jovem, o Atlântico. Há um oceano Atlântico que se chama Etiópia. Até há muito pouco tempo, 1940, penso eu, o Oceano Sul chamava-se a Etiópia. Se quiserem ir ao Facebook, ainda há aí um grupo forte do Facebook que quer que se volte a chamar o Oceano Atlântico, Hemisfério Sul, Etiópia. O que é curioso é que está de facto a formar-se um novo oceano. Já não é para a minha geração, já não é para a geração dos meus filhos, daqui a uns milhares de anos. Sabe-se neste momento que há uma fratura precisamente na Etiópia, que se está a abrir, e que essa fratura vai formar um novo oceano. Portanto, os 5 clássicos que temos agora, vamos passar a ter 6. Eu não o vou ver, infelizmente. Eu até gostava imenso de viver até aos não sei quantos milhares de anos, mas não vou ver. Mas vai-se formar um novo oceano. E já está a ser seguido por vários cientistas. A verdade é que todos os oceanos e mares são uma realidade. Na verdade, há um oceano único, porque eles estão todos ligados. Porquê é que nós fazemos esta divisão e estas fronteiras? Porque são fundamentais para percebermos, para conseguirmos entender um bocado a linguagem. Eu sei que o Oceano Pacífico é menos salino do que o Oceano Atlântico, isso tem repercussões na circulação. Sei que tem, por exemplo, mais nutrientes. Porquê? E isso depois percebemos, principalmente por causa da circulação de larga escala, uma circulação que demora muito tempo. E, portanto, hoje em dia fazemos essa distinção para nos entendermos melhor, fazemos. Mas a verdade é que isto é uma única massa contínua de água. O que é que se faz in situ? Recolhemos dados oceanográficos, medimos, fazemos medições quer físicas, químicas e biológicas. Hoje em dia recorrendo já a uma série de material, desde os navios aos veículos autónomos.
submersíveis. Há agora uma nova coqueluche da oceanografia que se chamam gliders, parece um míssil, um torpedo, em que se metem vários sensores e ele anda para baixo e para cima. Em termos de engenharia é fantástico, não tem motor. Nós, nos Açores, ajudámos a fazer a primeira travessia no Atlântico com colegas americanos, que têm muito dinheiro, não é? Cada glider custa mais de 100 e tal mil euros. Nós, infelizmente, só pudemos ajudar com as imagens de satélite a fazer a primeira travessia. Eles queriam simular o primeiro avião que atravessou o Atlântico e nós fizemos o acompanhamento com as imagens de satélite para não afundarem os gliders e conseguimos, com sucesso, demorou vários meses, mas é chamada a nova coqueluche da oceanografia. Portanto, o que é que se vê desde frentes, a cor do mar é importante. Isto é no Faial. Quem já foi ao Faial, aos Açores, há uma imagem muito conhecida, que é do Neptuno. Foi precisamente o dono do famoso café Peter e o filho, aliás, do dono do café, fez esta imagem que agora vende por todo lado, que parece exatamente o Neptuno. Isto é uma praiazinha onde eu todos os dias vou beber o meu café e delicio-me e digo que isto é qualidade de vida. Ora bem, medimos parâmetros químicos e biológicos na água, físicos, como eu vos disse. Isto é importante para nós termos uma noção de como é que está o oceano, qual é a saúde do oceano, como é que ele se mexe, qual é a dinâmica do oceano. Mas também nos acontece isso muitas vezes. Quem não vai ao mar, e eu costumo dizer, o oceanógrafo tem que ir vomitar para o mar. Acontece, eu até sou uma pessoa que me dou muito bem no mar, mas acreditem que já me aconteceu, e é fundamental sentir o que é isso do mar. E é importante. Mas há muito bons oceanógrafos, não põem o pé no mar e fazem excelente oceanografia. E até descobrem coisas. Vi um oceanógrafo belga que era espetacular, que descobriu um fenómeno novo, umas correntes novas, e depois disseram que ele enjoava, que sei lá o quê. Eu disse, então, mas como é que ele enjoa e descobriu? E ele disse, fácil. Com o ar relaxado dele, todo muito queimado. Disse, fácil. Eu ponho-me deitado na praia todos os dias e fiquei a olhar para a água e descobri umas novas correntes. Foi assim, todos os dias deitava-se na praia. Portanto, pode-se fazer oceanografia de qualquer maneira, de balde, o que quiserem. Esta parte é desagradável, mas aí vamos ao tema de hoje. Há um novo conceito, um conceito de detecção remota. Devo-vos dizer que em Portugal isto foi discutido há muitos anos, se não me recordo, em 1998. Assisti a uma Conferência Mundial de Satélites em Lisboa e o que se discutia era como é que se chamava em português, detecção remota ou teledetecção. Foram colegas da área de português que definiram, não me perguntem, não me peçam para explicar, porque eu costumava dizer detecção remota e fiquei muito contente, que era a versão francesa, télédétection, de teledetecção, ou remote sensing em inglês, detecção remota. Ganharam os ingleses e em Portugal diz-se detecção remota. Mas basicamente o que é isso? É o que todos vós estão a fazer neste momento, não precisam me tocar para perceber que eu estou vestida de azul, que eu tenho um lenço, quer dizer, não precisam nada disso, basta olharem. Portanto, basicamente, são todas as sensações obtidas por um contacto indireto, o som, a atmosfera, o famoso BIVIS, mas em termos aplicados, nós falamos em si agora, e o que se tem falado hoje, da energia eletromagnética. Estamos a falar a transmissão, a quantificação de objetos e vamos utilizar aquilo que nós temos de melhor, a radiação solar, e que pode, e não só, mas esta energia que é refletida ou emitida por objetos. E aí entramos num novo tópico. Detecção remota é muita coisa, pode ser muitos sensores diferentes. Hoje vou-me reportar apenas a oceanografia. Tenho um bocadinho de dificuldade, porque eu gosto de dizer oceanografia de satélite. Na verdade, deveria ser por satélite. Ainda não houve nenhum professor de português em quem eu perguntasse isso, mas se há aqui professores da especialidade, eu agradeço que me digam que é melhor. Para já, eu tenho uma disciplina que chamo de satélite, mas pronto, por ou de satélite. Basicamente, o que é que vocês têm? Fonte de radiação, é o Sol. Ele encontra um objeto à distância, remoto. Esse objeto reflete, a radiação pode ser refletida ou emitida pelo objeto, tem um sensor. Aliás, eu penso que se calhar já foi referido, ainda não sei, mas a diferença entre sensor e satélite é que o satélite, no fundo, é quase uma... Como é que se diz em português? É um veículo de transporte. Os sensores são os que estão a bordo do satélite. Portanto, o mesmo satélite pode ter, os satélites de observação da Terra têm vários sensores a bordo. E, portanto, é capturado, mas vou discriminadamente falar em satélite, é capturado e depois tem um processador, pode, por exemplo, ser o vosso computador. Isto é a base toda da detecção remota. O BIVIS, claro que não está lá, pode estar outro objeto diferente, mas, basicamente, porque é que agora vamos virar a oceanografia aos métodos tradicionais? Porque agora satélites para a oceanografia? Porque as vantagens é que nós temos uma... Reparem, se eu for com, e já vamos ver isso, com um navio, para além dos navios serem caríssimos, um navio pode custar qualquer coisa entre 1.500, que é o nosso navio, que é de 24 metros, que é um navio pequenino, até 10 mil, 20 mil, 90 mil euros por dia. Portanto, são muito caros
e, para além disso, o satélite permite uma visão, é um snapshot, é uma visão sinótica de uma área muito grande. E um 2D no oceano, na realidade, alguma da radiação que nós utilizamos permite um 3D integrado. As desvantagens é porque também tem, obviamente, se eu fizer naquele local eu tenho uma precisão maior, posso ter uma cuidado e precisão maior e só consigo ter uma informação da subsuperfície para algumas dos intervalos de comprimento de onda. Portanto, é óbvio que vamos ter que continuar a ir para o mar vomitar, que faz parte. Aliás, se não fosse isso, é um prazer enorme vomitar no mar. E a oceanografia clássica é fundamental, se queremos validar o trabalho do satélite. Portanto, para vos dar uma ideia, provavelmente já estão bastante habituados, temos uma imagem de clorofila, que é um pigmento que existe em todas as plantas e também no fitoplâncton na água do mar. E eu posso tentar saber a clorofila, este é um dos satélites chamado da cor do oceano, isto foi em 1999, e eu tenho uma imagem, isto é a costa da Califórnia, e isto quer dizer que aqui há bastante clorofila, o que está mais a azul e a roxo, há menos clorofila na água. E pronto, eu venho aqui com uma imagem de satélite deste dia específico, isto é o dia juliano, dia 20 de janeiro, eu consegui esta imagem. Quantas amostras é que precisamos para conseguir, por navio, fazer isto? Estamos a falar de milhares de euros. No dia seguinte, em apenas 2 dias, o mar mexe, o dia 193 e 020, peço desculpa, e 0 não sei o quê, não se vê bem, mexeu ali. Mas pronto, em poucos dias, reparem que se olharem só para o padrão no mar variou. Uma das coisas que é engraçada é que os colegas da área de satélites de terra dizem, ainda ontem um dos oradores dizia, agora até já nem compramos, há a possibilidade de obter imagens de graça, porque comprávamos uma imagem caríssima. Os oceanólogos primeiro são mais pobres, normalmente, mas os oceanólogos comprarem uma imagem não fazem oceanografia nenhuma. Nós precisamos de imagens todos os dias, porque o oceano é muito dinâmico. Por acaso vou-me contradizer daqui a pouco tempo, mas pronto. Mas o oceano é muito dinâmico e isso implica a ter imagens de graça. Dentro do possível nós adoramos que seja de graça e, portanto, é com elas que praticamente funcionamos. Não existem navios suficientes para mostrar todos os oceanos. Reparem que o sítio onde eu vos mostrei é aqui e reparem que é uma imagem de um dia inteiro, num satélite a fazer várias órbitas e conseguimos ter uma visão total do mundo. Isto é fabuloso, porquê? Porque agora conseguimos fazer, em termos dos modelos oceanográficos, estavam a trabalhar com alguns dados de navios, agora de repente temos uma visão muito grande de todo o mundo e é muito bom em termos de modelação. Hoje em dia há uma ferramenta, os satélites, invariavelmente, acaba por se falar em satélites quando estamos a trabalhar em oceanografia, é fundamental, há várias escalas e cada vez estamos a entrar na escala mais pequena. E quando eu digo mais pequena, não ao nível do oceano, também por vezes não precisamos de uma escala tão pequena, mas já estamos cada vez mais a querer, não é mesoscala, para a Terra fala-se em escalas de centímetros, não é? Mas para o oceano falamos alta resolução, 1 km. Agora já se fala em 200 metros, às vezes em 10 metros, mas ainda não estamos ao nível das pessoas que trabalham, por exemplo, em terra, normalmente trabalham com resoluções melhores. O espectro eletromagnético já foi dado e revisado, mas eu só vos queria dizer é que nós somos bombardeados constantemente por ondas eletromagnéticas. Isso, por um lado, é ótimo, para nós, é bom, é a nossa fonte de energia, por vezes não. O que é ideal é que estas mais letais são absorvidas no topo da atmosfera e as radiações mais letais para nós, radiações gama e por aí fora, raio-x, são também as de maior frequência. E estas radiações de longo comprimento de onda são as que entram mais facilmente. A nossa visibilidade, o nosso olho só vê o visível, por isso é que chamamos o visível. E reparem que isto é uma infinitésima parte do espectro eletromagnético. O que é que isto quer dizer? Somos cegos para todas as outras radiações. Por exemplo, nos Açores, há muitos cancros de pele. E o buraco do ozono muitas vezes tende-se mais a sul. E as pessoas têm, normalmente aqui pensam, vou para o Algarve, vão-me queimar. Não, se querem se queimar mesmo, vão para os Açores, queimam-se bastante. Ficam castanhos, até a cor da pele é diferente. E mesmo agora, nesta altura, a pessoa quase que sente um ardor. Isto não tem a ver com as radiações visíveis, obviamente. E o que acontece é que, normalmente, dependendo do sítio onde estão, obviamente os ultravioletas, mas nos Açores é muito típico, e os açorianos típicos são normalmente até já bastante morenos, tem um tom diferente, se forem ao Algarve costumam ficar mais encarnados, não é? Mas a verdade é que há também lá muitos cancros de pele. Portanto, há uma radiação ultravioleta bastante forte, normalmente.
E o que é que quando eu digo com isto, é que nós somos cegos às outras radiações. Ou seja, basicamente o que nós vemos no visível, o Sol, é isto, mas se formos ver com outro comprimento de onda, é completamente diferente. Portanto, a informação que nós interpretamos e percebemos tem a ver com o visível. Okay? Mas podemos aproveitar. Também temos uma diferença entre o nosso olho, que tem maior resposta aos esverdeados, esverdeados, amarelados. O nosso olho por si próprio também tem uma resposta diferente. Portanto, a cor do objeto, eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, as pessoas dizem assim, porquê que o mar é azul? Porque o céu é azul. Responderam-me há poucos dias. E eu, não. Porquê que o mar é azul? Porque reflete a radiação azul. Não. O maior contribuinte para a cor é a absorção. E nós costumamos dizer que a cor de qualquer objeto é um somatório da absorção e da difusão. Portanto, eu por acaso tive estava a dar aulas no Erasmus Mundus, no mestrado, e eu estava a dizer aquilo que demonstram, por exemplo, eu vejo ali, aquela senhora tem uma camisola verde. Eu digo, é verde porque reflete o verde. E eu costumo dizer, não, ela é verde porque ela deitou para fora o verde, absorveu todas as outras. E eu estava nesta conversa, na aula, a dizer, é que a absorção, o fenómeno, o espectro de absorção de uma substância é muito importante. E um aluno africano diz, não vim a descobrir que eu sou o único branco nesta sala de aula. E eu não quero ofender ninguém, mas achei um piadão. E os outros todos ficaram a olhar, e ele disse logo, vocês são todos negros. E ficou tudo assim a olhar, e eu disse, é verdade, mas basicamente, quase verdade, mas basicamente tem a ver com isso. A cor que nós mostramos é aquela que é expelida, é uma palavra não muito científica, mas é aquela que o nosso corpo, este objeto, não quer. É azul porque expeliu o azul. Na verdade, deixou de transmitir o azul, refletiu o azul. Mas a verdade é que, portanto, o céu é azul. E porque é que o céu é vermelho ao pôr do sol, tem muito a ver com o caminho. Eu costumo dizer que a radiação azul é a radiação frenética das crianças. Já vamos ver outra comparação com as crianças. É difundida muito rapidamente e, portanto, nós vemos um observador que esteja o sol mesmo assim, vê o céu azulado e esbranquiçado. Um observador a grande distância, o azul já se cansou, é muito frenético, é como as crianças, a energia vai rápido. E o que nós vemos é aquela de longo comprimento de onda que chega até nós. Mas é que começamos a ver aqueles fenómenos. Ou seja, já alguém viu o raio verde? Eu só vi uma vez na minha vida, e foi aqui no Estoril. Vi o raio verde. Este é um fenómeno muito engraçado, mas isto tem a ver com a refração, mas não vou entrar por isso, não estava aqui o tempo todo a falar. Mas é muito engraçado, nós normalmente não vemos o raio verde. E o raio azul? Nunca vi, mas já foi fotografado e foi filmado, ainda é mais raro. Mas isso tem a ver precisamente com o processo de refração no horizonte. Agora, vamos entrar outra vez para o mar, para a Terra. A radiação que está ao topo da emissão, da radiação no topo da atmosfera, está a este nível. Mas quando chega ao mar, à Terra, e quando eu digo Terra, digo mar, Terra, já uma série de radiação foi perdida, correto? Foi perdida por várias substâncias, aerossóis, vapor de água e por aí fora que existem na atmosfera. Portanto, eu quero utilizar imagens de satélite, tenho que ser inteligente, não vou utilizar imagens de satélite que foram absorvidas, comprimentos de onda que foram absorvidos. Então nós falamos em janelas espectrais. A atmosfera aqui é opaca, porque tudo isto foi absorvido. Agora, ela deixa-me entrar aqui uma radiação que é visível, é a que nós vemos. Portanto, eu vou construir sensores para aqui. Por sua vez, deixa-me entrar nos infravermelhos, por sua vez nos micro-ondas, portanto, e ondas rádio. Eu vou utilizar os satélites, vou construir os satélites para aquelas radiações que eu sei que chegam a mim, porque senão não vale a pena eu estar a fazer satélite, estou a gastar uma fortuna e as radiações foram absorvidas. Portanto, eu quero que tenham em mente que há um número muito limitado de intervalos de comprimento de onda, relativamente limitado, que nós podemos utilizar. Então, o que é que nós vamos aproveitar? Tudo o que é transmitido e que chega à Terra. E aí estamos a falar na gama do visível, do infravermelho térmico, infravermelho próximo, micro-ondas, radares, por aí fora, ondas rádio. E, mais uma vez, estas são as que se transmitem em grandes comprimentos de onda e, portanto, podemos aproveitar para uma série de comunicações. Nós, aqui na oceanografia, utilizamos todas estas e, em especial, vou-vos dizer porque é que o visível tem inconvenientes, mas é muito importante para nós. Ora bem, os satélites são artificiais, têm muitas órbitas, também já não vou entrar e já sei que vários colegas falaram sobre isso. Podem ser geoestacionários. Normalmente nos satélites nós estamos a trabalhar na meteorologia muito com geoestacionários também, mas nós estamos a trabalhar com muito órbitas polares. Alguns satélites e também geoestacionários. Portanto, há muitos tipos de satélites, desde astronómicos,
satélites de comunicação, que já foi falado também hoje de manhã, e eu vou-me restringir aos satélites de observação da Terra. Há 4 campos principais quando falamos em observação da Terra. Normalmente é considerada a atmosfera, o oceano, a terra e o gelo. Okay? Portanto, porque quem trabalha, aliás, como nós vimos na primeira apresentação sobre permafrost, quem trabalha na área do gelo, a interpretação, são pessoas que já têm especialidade para essas áreas, há muitos tipos de gelo, muitos tipos de neve, e portanto a interpretação dessas imagens é distinta de quem trabalha, por exemplo, na área do mar e até oceano aberto. Quem trabalha numa área costeira onde há muita poluição, quem trabalha em terra é completamente diferente. Até a linguagem às vezes é diferente. Uma colega da Universidade Nova me convidou para júri de uma tese, mestrado, e depois disse: Ana, mas vocês têm imagens, eu disse, queres tipo 1 ou queres tipo 2? E ela: o que é que tu estás para aí a falar? Ou seja, eu estava a falar com uma colega de terra, que utiliza satélites para terra, e tínhamos uma linguagem completamente diferente. Daí a minha completa ignorância em tudo o que não seja mar. E mesmo no mar tenho uma completa ignorância de muitas coisas, cada vez mais. Ora bem, temos de satélites de observação, há o que nós chamamos ativos. Ativos, obviamente, está a dizer que está a emitir qualquer coisa, os radares, os dopplers, tudo aqui são emitivos. Emitem um impulso e depois vem a resposta do objeto a esse impulso. Ou simplesmente passivo, eu estou aqui e vou ver o que é que tu me vais transmitir e simplesmente meço qual é a refletância que eu estou a transmitir. Ou, por exemplo, a temperatura que nós chamamos de brilho, emitido por um objeto, por aí fora. Então, o que é que nós podemos ver no espaço? Na região do visível, a luz no oceano é fundamental. Quando falamos em visível, estamos a falar na luz. E o que nós estamos a dizer é qual é o comportamento. Eu devo dizer uma coisa, eu ando fascinada com a molécula d'água, eu tenho sempre a oportunidade, sempre posso digo isso, a molécula d'água é absolutamente fabulosa e é a resposta para todos os vossos problemas. Os médicos é que ainda não descobriram isso. Mas a verdade é que a molécula d'água tem anomalias umas a seguir às outras que são fabulosas. E, portanto, uma das características da molécula d'água não tem nada a ver com o oceano. É que absorve logo nos primeiros metros, absorve logo os vermelhos. E dizia também um colega meu de terra de detecção remota: epá, vocês estão tramados, era ótimo vocês terem informação sobre o infravermelho próximo, sobre o vermelho, mas pronto, no mar desaparece tudo, porque nós utilizamos isso para a vegetação. Alguém estava a falar ontem sobre índices de vegetação. E aí utilizam a informação do vermelho. Mas nós para o oceano é uma chatice, porque logo no primeiro metro, quase 65% da radiação já foi. E, portanto, o que é que entra, e estamos a falar do oceano aberto, o que é que entra a maior profundidade? Os azuis e os violetas, que temos pouco. Portanto, um mergulhador aos 10 metros de profundidade já só vê azuis por aí fora, vê o azulado, assim, aquele acinzentado. Deixa de ver cores, a não ser que tenham um foco artificial, uma câmara de filmar, fotografar, e aí vêem as cores. Mas, basicamente, aos 20 metros de profundidade, aos 30, então cada vez mais. Alguém perguntou há pouco tempo porque é que os animais eram muitos animais vermelhos no oceano profundo. E os animais são vermelhos precisamente porque o vermelho aparece preto, não é? No fundo, e portanto não são visíveis. Há muitos animais de profundidade com cores vivas, essas cores que são absorvidas logo no princípio, na superfície do oceano. Já agora uma pergunta rápida. Até onde é que vai a luz no oceano? 100 metros. Alguém dá mais? Menos? 50. Alguém dá mais? E se eu disser 200? Oceano aberto. Sim? E se eu disser 300? Ok, eu vou dizer 500. Sim? Se eu disser 4.000? 4.300. Não? Eu sou mesmo mentirosa. Luz visível. Sim? Só visível? Não, eu também acho que não. Sim. Foi registada uma chapa fotográfica, luz visível, aos 4.000 e... Lá, o 300 é que eu não me lembrei. 300 e qualquer coisa. 200 e qualquer coisa, infinitésima radiação visível. Claro que não é visível para nós. Não temos sensibilidade. Não é visível para nós, mas sim, sim. Mas a média é à volta dos 150, 200 metros, mais ou menos.
Mas claro, se estiverem numa zona de estuário, vos garanto que pode ser meio metro e já não vem nada por baixo. Eu fiz uma vez um curso de mergulho que era sem visibilidade, nula, também não era no mar, era num lago, e fui-me bater contra um Volkswagen, foi na América. Eles tinham lá de propósito um Volkswagen, na América um Volkswagen é assim uma relíquia, que eles sabiam ferrugento, e nós tínhamos que ir com um GPS, mergulho, eu mal via o GPS, e era de propósito e batiam-nos contra a estrutura de um lago que não se via nada. Pronto, isto eu não estou a falar de oceano, estou a falar de um lago. Eles faziam o mesmo propósito. Pronto, era um treino. Mas a verdade é que pode ir até bastante. Então o que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer que o que nos interessa é que a luz, rapidamente ela perde-se em profundidade. E é uma curva exponencial. E a luz incidente, quando ela sofre uma data de acidentes de propagação, e agora? O que os satélites precisam de ver, eles só precisam de ver isto. Isto é o que o satélite quer, a radiância que sai da água. O problema é que nós temos isto, que sai da água, tudo e mais alguma coisa, e fé em Deus, peço desculpa, estou à frente. O que é que isto quer dizer? Que muitas vezes o sinal que temos do visível, quando queremos estudar o fitoplâncton da água, a produtividade biológica, 90% é ruído, quando não é 100%. É uma chatice. E, portanto, isto é uma dor de cabeça, que um colega meu também me disse uma vez, mais vale suicidar, estás a trabalhar em detecção remota. Então, a cor do oceano o que é? A cor do oceano é um somatório de tudo isto que eu disse, é uma sopa. O oceano, água pura. E depois junta-se as outras coisas todas que estão lá dentro. Portanto, é uma mistura de fito, de organismos, de substâncias dissolvidas e por aí fora. Tudo o que lá esteja, até a baleia pode momentaneamente, ou muitas baleias. Portanto, o que é que isto quer dizer também? Quer dizer que o que eu quero é o sinal que está cá dentro. Eu não quero o que é refletido à superfície, não me interessa nada. Quando eu tenho aqui um satélite a medir, eu quero tirar tudo o que é refletido, o que chega aqui e sai. Eu quero é o que está cá dentro, que é para conseguir quantificar o que está lá dentro. Está bem? E daí ser um complicado. E o que é que são essas substâncias? É tudo. Até, perdoem-me a expressão, como é que dizem as crianças? O pupu dos objetos, dos organismos, como é que se diz? Os dejetos. Tudo conta. Até as bolhas, tudo isso contribui para, no fundo, mascarar um bocado. E então, já agora, deixem-me dizer, há comunidades, eu digo a alguém, eu sou o caso 1. Então a gente sabe, Case 1 Waters, quer dizer que eu trabalho em Open Ocean. Case 2 é mais complicado, trabalham em áreas costeiras na detecção remota. Portanto, há algoritmos para caso 1, para caso 2, e então nós conseguimos, de alguma maneira, perceber, depois em laboratório, podemos recolher uma amostra e dizer, olha, isto é o comportamento típico do fitoplâncton, isto é da água pura, isto é sidome. Sidome é como se fosse, quando fizerem chá, o que vem é aquele colorido do chá, são substâncias muito, muito pequeninas, não as veem, mas aquela cor, nós chamamos isto o sidome, Color Dissolved Organic Matter, tal e qual como no chá. Portanto, é um comportamento. E é com isto que nós vamos tentar ver o que é que acontece na água. Pronto. E agora, o que é que nós fazemos com isso? O satélite chega lá e tira, ele está a andar, não é, à volta da Terra, e vai tchic, 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 mas ele tem vários sensores que tiram fotografias em várias bandas, intervalos de comprimento de onda. Isto é um bocado assim como um burro tem uma pala, e o burro só pode ver assim, e o outro só pode ver assim, e o outro só pode ver assim. Porquê é que eu faço isso? Porque eu não quero, se for tudo muito aberto, é muito bonito, é como as antigas fotografias que nós tirámos, não é digitais, é as outras, claro, isso. E então era tudo muito, nós não tínhamos poder de resolução nenhum. Aqui não, nós vamos dizer, ok, se o fitoplâncton tem este comportamento, eu vou construir um sensor que vai olhar só para estes comprimentos de onda, este intervalo de comprimento de onda, e assim eu já consigo mascarar um bocado aquele ruído todo, consigo tirar. E então, isto para terem uma noção, e não sei se deram isso antes, cada uma destas chama-se a banda do satélite, neste caso do sensor, a banda 412, 443, está centrada no 412, e depois como é que eu crio uma imagem de clorofila? Tão simples como isso, aliás, em tudo, é contas de somar e dividir, isto é como os derivados integrais, não passam de contas de somar e dividir, não é? Costumamos dizer, então eu somo esta mais esta e divido por esta, aí dá-me magicamente a clorofila. E é assim que são os algoritmos de satélites. Então eu crio imagem que já não tem nada a ver com radiâncias, isto são as radiâncias, são a resposta espectral do objeto para este intervalo de comprimento de onda, e depois gera assim as minhas imagens muito bonitas, que é o que depois nós mostramos, não é? Ora bem, quer dizer o quê? Que hoje em dia já há muitos produtos com o visível, clorofila, o carbono inorgânico particulado e por aí fora, é um rol de produtos que nós temos para o oceano, e vocês dizem, com toda a razão, para que é que eu preciso disso tudo? E eu digo, pois eu também não sei, não, a verdade eu sei, mas a verdade é que isto tudo é fundamental para nós percebermos os processos biológicos no oceano. Portanto, são uma série deles, não temos muito tempo para estar, mas reparem, clorofila, isto é o erro, a matéria é suspensa, em suspensão,
por exemplo, o SIDOM, o tal substâncias dissolvidas e por aí fora, e depois a atenuação da água. E o que é que eu posso saber? Olha, esta água até pode estar muito poluída, e então tem muita matéria em suspensão, pode ser poluição natural ou não, mas tem matéria em suspensão, os valores, por norma, os valores mais vermelhos, quer dizer mais de qualquer coisa, mais de temperatura, mais de clorofila, mais de luz, mais de tudo. E, portanto, nós temos uma noção, mais ou menos, nos sítios onde é que há problemas ou não, onde é que há maior produção, para as pescas, os pescadores gostam desta informação, porque onde há mais peixe, mas também há coisas muito importantes, por exemplo, as algas tóxicas. Estes chamam-se os Harmful Algae Blooms, as algas tóxicas. Há em Portugal apenas um organismo que há muitos anos, o IPMA, há muitos anos, tem um programa de detecção de algas tóxicas com amostragens, penso que semanais, não sei se está aqui alguém que possa... Mas tem um programa, é o mais sério que eu conheço, digamos, em Portugal, e que realmente faz aviso à população e às pessoas que têm, por exemplo, aquacultura. Já estão a aparecer algas tóxicas nos Açores, já apareceram, este ano já houve também uma maré vermelha, portanto é fundamental detectar, e os satélites já fazem este tipo de detecção também, já há vários programas. O oceano é tudo menos, anda sempre aos círculos. O oceano tem estas estruturas de vórtice que são muito importantes. Porquê? Porque eu sei o que é que se passa. Embora o satélite só veja a superfície, eu sei o que é que isto quer dizer. Eu sei que por ter menos clorofila aqui, agora vou dar assim umas palavras sonantes, eu sei que esta estrutura é ciclónica e sei que quer dizer que aqui o que tem é downwelling. O que é que isso, a ciclónica não, a anticiclónica tem downwelling. O que é que isso quer dizer? É mau para a biologia, porque normalmente quer dizer que os nutrientes não conseguem chegar à superfície. Errado, isto é o que nós damos sempre nas aulas e depois eu adorei descobrir que estava errada. Mas basicamente estas estruturas são muito importantes. Muitas tartarugas aproveitam isto para se encaminharem. Elas nestes eddies, elas alimentam-se e aceleram. É uma forma também de acelerar entre estes eddies. Esta dinâmica dos eddies é muito engraçada. Já tive a oportunidade de mostrar antes. Nós fizemos um cruzeiro com colegas americanos sobre detectar este fitoplâncton, que é muito importante para o ciclo do carbono. Emiliana Huxley é um cocolitóforo, mas basicamente a bordo só estavam microbiologistas, de todo o mundo. Eram microbiologistas do Weizmann Instituto de Israel, e eu estava a processar imagens de satélite em tempo real no navio NOR, descobri o Titanic. Esse navio é espetacular, agora já está encostado, mas foi das melhores expedições que eu tive da Açores e Islândia, fabuloso, com uma série de microbiologistas a bordo, e eu processar imagens de satélite. Portanto, devem calcular o que era um microbiologista a chegar ao pé de mim e dizer: mas o que você está a fazer o quê? Porque eu tinha que dirigir o navio NOR, certinho ali no oceano, certinho é dizer, ninguém sabia como nem porquê, e eu ia fazendo ali uma descoberta a tentar, freneticamente, porque são milhares de dólares ali, a tentar ver se conseguíamos bater numa estrutura onde apanhasse um volume destes. E agora perguntem porque é que os microbiologistas oceanógrafos estavam a bordo, porque querem descobrir a cura para o cancro. Há imensos oceanógrafos que estão a trabalhar para descobrir a cura. Porquê? Eu acho que a resposta está na molécula d'água. Estou-me a adiantar, armada e chica esperta, mas basicamente é assim: como é que uma célula unicelular, fitoplâncton, mata-se, autossuicida-se, quando há um ataque de bloom a centenas de quilómetros, um ataque de vírus, e eles começam a dizer: mata-te, 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 mata-te. E começa o bloom a matar-se antes dos vírus chegarem lá, por carga d'água. E eu continuo a achar que é molécula d'água. Daqui a uns anos, se ouvirem isto, pode ser que eu tenha razão. E então, basicamente, eles querem descobrir qual é o mecanismo. Porquê? Para evitar que as pessoas tenham tomar quimioterapia, todos os aspectos secundários de tóxicos, obviamente, da radioatividade, e que possam, de alguma maneira, dar aos vírus uma função, ataca as células cancerígenas e não as outras, vai lá direitinho que elas se autossuicidem antes de não ser preciso utilizar. Isto de uma forma muito simples, mas basicamente não imaginam a quantidade de oceanógrafos que estão a trabalhar para a medicina também. Eu disse-vos que o oceano é a resposta para tudo. Ora bem, agora vou passar assim um bocadinho mais rápido. Na região dos infravermelhos também... pronto, agora é a altura que me matam. Ok, reparem uma coisa, isto era outro tópico. As mudanças globais e climate change é outro tópico, sou um bocadinho controversa nessa parte. Mas o que eu vos queria dizer é, isto é o oceano, eu adoro. Isto é a atmosfera, ok? A atmosfera, os processos na atmosfera são não lineares. Comparado com o oceano, é muito mais linear o oceano. O que é que eu quero dizer isto? Mas eu adoro a sabedoria das pessoas, que eu não chamo velhos, pelo contrário, chamo os sabedores, e eu adoro esta sabedoria. O que é que eu quero dizer com isso? O oceano não ferve.
Pois não. A não ser que tenha ali meio dó termal, mas é os primeiros metros. A seguir, logo, pronto. Nos Açores há muitas. Não ferve. O que é que isto quer dizer? É um tampão oceano. Mais uma vez, é a famosa molécula de água, tem uma capacidade de retenção de energia calorífica brutal. Aliás, há uma experiência muito gira que podem fazer na sala com os miúdos, que é pôr um balão de ar e depois pôr um balão com água. E depois pedem, claro, afastam-se ali um bocadinho, pedem ao miúdo para atear o balão com o ar e robem, bam! Isto é a atmosfera. E com a água, bem, podem estar ali meia hora, desde que não ponham muito em cima, porque às vezes depende dos balões. Eu comprei uma vez no chinês, não tenho nada contra o chinês, calma aí, mas o balão era péssimo e já estava a queimar o balão. Mas a água não muda a sua temperatura. Para a água mudar a temperatura, tem um calor latente muito grande e, portanto, a diferença é que a atmosfera reage ao aumento de temperatura, ela reage, perde e ganha, e o oceano mantém-se ali, mantém-se e mantém-se e mantém-se. Portanto, o que varia muito no oceano, isto para vos dizer, o que é que nós percebemos? Percebemos, por exemplo, se eu vir uma temperatura no oceano, isto é a temperatura, passou aqui uma tempestade muito forte, isto são as correntes e a direção, muito forte, e eu olho para a temperatura e o oceano está ali, nada mexe. Eu digo, nada se passou com a tempestade, o oceano não mexeu. Agora eu vou utilizar o visível, isto são difusão, utilizo outro parâmetro, que é do visível, e ele diz, não, isto o fundo mexeu todo. Ou seja, o que é que nós estamos a dizer? Há uma nova área da oceanografia que se chama biótica, que tem muito a ver com os satélites também, que são parâmetros de biologia. Parâmetros de luz têm a ver com a difusão e com a absorção das partículas que estão na água. E eu aqui digo que o oceano está parado, nada reagiu à tempestade, na verdade ele reagiu e bastante. Houve muita suspensão de fundo. Mas o oceano mantém-se ali a temperatura, portanto o oceano para a temperatura é uma pessoa a andar devagarinho, não mexe muito, está bem? Portanto, estes conceitos são muito importantes no oceano, explicam toda a circulação. Já agora, qual é que é o mais denso? Hã? Esta? Esta ou esta? Mais densa? São iguais. A densidade é uma razão massa-volume. Aumentou a massa, mas também aumentou o volume. Tem exatamente a mesma densidade. A água do mar. Exatamente a mesma densidade de um cubo de gelo. Um iceberg tem a mesma densidade que um cubo de gelo. Exatamente. Porque aumentou também o volume. É uma proporção, a densidade. E, portanto, nós precisamos de saber isso. Não é o peso. Nós precisamos de saber isso porquê? Porque é com base nas densidades que nós conseguimos saber como é que a água se mexe. A temperatura. Portanto, toda a dinâmica, nós precisamos destes três parâmetros, são fundamentais. A temperatura, a salinidade, a densidade, que vem por transporte de calor, tudo isto. Ora bem, já é possível por satélite, mas mais uma vez, o satélite só consegue ver mesmo os primeiros micra, aliás, é subsuperfície. O satélite consegue, portanto, não diz nada do que se passa abaixo da superfície. Portanto, as imagens de verão, quando a água está muito aquecida durante o dia, parece tudo vermelho, não se consegue ver nada na imagem e vamos usar o visível. Portanto, esse é um dos problemas que nós temos, mas aqui vê-se bem a corrente do Golfo, que é uma corrente mais quente. O infravermelho, e trabalhamos aí no infravermelho térmico, e aí vê-se bem as zonas tropicais mais quentes, e a partir das subtropicais, e depois as zonas polares mais frias. Portanto, este é um dos parâmetros. E agora vou passar na região dos micro-ondas. Qual é o problema do visível ou do infravermelho? As nuvens. Qual é o problema nos Açores? Milhões de nuvens, milhões. E, portanto, isto é um problema grande nas imagens, que elas vêm com nuvens, temos de trabalhar com médias. O que é que se utiliza muitas vezes? Micro-ondas. Micro-ondas reagem à chuva, mas não às nuvens. E, portanto, pode-se utilizar, hoje em dia já se fazem uma série de outros, calcula-se a temperatura em que se tirou as nuvens, por exemplo, com micro-ondas. Pronto, e agora vou-vos mostrar a salinidade dos oceanos. Era uma das grandes lacunas dos oceanógrafos. Os modelos todos já tinham temperatura há muitos anos, mas a salinidade não. E sem a salinidade não conseguimos também entender a densidade da água no mar, porque é uma função destas todas. E, portanto, hoje em dia já se utiliza a salinidade, também já há. Dois, o SMOS e o Aquarius, da NASA. Ok, qual é a maior amplitude de ondas do mundo? Perfeito. 30 metros. E se eu disser 40? Se eu disser 50? 100 metros, por favor. Alguém diz sim? 100? E se eu disser 500? Hã?
Boa pergunta. Ondas internas. Sim, a última foi registada a 500 metros, alguns no Japão, na China, nos mares da China, por radar. Ou seja, nós podemos, porque temos lá está, a densidade, a atmosfera é pesada sobre o oceano, embora às vezes para efeitos de modelação não a utilizamos, mas é pesada, e portanto não permite que as ondas cresçam muito mais que os tais 30 metros da Nazaré no oceano. Mas a verdade é que debaixo da água não há esse problema. Há densidades diferentes, camadas, mas permitem que a onda, portanto são ondas muito largas. Os navios às vezes sentem, mas a verdade é que por radar são detectados. Mas se estiverem a passar ali não se apercebem nada. Nós temos mesmo à frente o aeroporto do Faial, no mar, porque aliás o aeroporto do Faial está mesmo em cima do mar, é o aeroporto mais perigoso do país para aterrar, e então temos no mar, já fizemos aterragens bem perto do mar, e ali mesmo à frente do aeroporto temos ondas internas entre os 50 e 100 metros de profundidade, detectadas por radar, de amplitude. E mais vos falaria de ondas, que é outro tópico. Ora bem, mas também conseguimos, obviamente que isto é importante, tudo o que seja desastres de petróleo hoje em dia já se fazem também, a textura, a rugosidade, até são navios, e agora vou passar, que isto é o mais que já provavelmente foi falado, a superfície oceânica, o satélite não entra na água, este satélite não entra, é mesmo à superfície, mas consegue-se por reconstrução, hoje das melhores batimetrias que nós temos é por satélite, o que é incrível, é porque ela chega, toca e vai-se embora. E o radar, e a altimetria de radar, mas a verdade é que se conseguem, por modelos, reconstruir o fundo do mar. E hoje temos muito boa informação de radar. A altura da superfície, as anomalias, permite-nos saber o que é que uma substância vai fazer. Aliás, tem havido muitos desastres de navios que, por exemplo, caíram aos famosos dos Nike Shoes, foram milhares de Nike Shoes, foram pelo mar fora, foram dar à costa e, através da altimetria, conseguiu-se prever em modelação onde é que os Nike Shoes iam, e havia pessoas que até iam para a costa à procura dos Nike Shoes. Mas para os oceanógrafos foi muito bom. Ora bem, muito rápido, também já se falou aqui, presumo eu, dos vários. Agora, tem havido muitos satélites e durante muitos anos o que predominava era a NASA na área espacial. Hoje em dia a União Europeia tem a ESA, tem aqui uma força muito grande já nos satélites e, como sabem, esta nova geração, Copérnicos, é a nova geração, os Sentinel, são agora de observação da Terra bastante poderosos. Continuam a existir os satélites da NASA, alguns deles que são muito utilizados ainda hoje em dia, mas já agora com uma resolução muito melhor da Agência Espacial Europeia, são os Sentinel, que já vários deles estão no espaço e já não está. Para a oceanografia, o Sentinel 1, 2 e 3 são bastante importantes e já se começa a utilizar alguns. Para vos dar uma ideia, eles são utilizados nas Copérnicos para os serviços principais de utilização, stakeholders para o público, são da segurança marítima, dos recursos marinhos, pescas, o ambiente marinho, poluição, por aí fora, e depois o climate, não é? A parte climate. Para os satélites Sentinel é fundamental para saber poluição, algas tóxicas, por aí fora, derrames de petróleo, derrames químicos. Há agora uma força muito grande para se perceber dos plásticos na água, mas vos garanto que ainda é muito difícil. Há algumas pessoas já, investigadores, a trabalhar nisso, por detecção remota, é indiretamente. Agora, o que está maior, nós vamos para o mar e o que vemos é microplásticos em todo lado. Tenho uma doutoranda que estamos só a fazer na coluna d'água microplásticos e é absolutamente atroz. Vos garanto que não há hipótese. Todos vós têm microplásticos no estômago. Não há hipótese. Não há hipótese. Aliás, estamos a fazer técnicas forenses para ela ver os microplásticos, ela tem que se vestir apropriadamente para não ter fibras no ar, tudo o que nós vestimos tem as fibras, estamos a respirar, portanto todos nós temos microplásticos, não quero assustar, mas esta é a realidade. Pronto. E portanto, o que nós estamos a tentar perceber isso é muito difícil, é uma área difícil, e principalmente por satélite. Obviamente, atuns é fundamental para as pescas, a ligação. A parte destes EDIs, que inicialmente não se pensava utilizar o Sentinel-2, que era para a Terra, está a mostrar, isto é fluorescência, está a mostrar um bloom de fitoplâncton muito bom, portanto está a ser utilizado também o Sentinel-2. Toda a parte da monitorização das áreas marinhas protegidas, como sabem, Portugal tem das maiores áreas marinhas protegidas, na maior extensão do oceano na Europa, e portanto reparem que a extensão vai-se alargar, a extensão da plataforma, temos uma área, isto é só dos Açores, mas extensiva a Portugal, é uma das maiores áreas marítimas, que acho que é 40 vezes, ou mais de 40 vezes superior à área terrestre de Portugal. Toda a parte para safety, aliás, estão a utilizar também Sentinel para a imigração ilegal, mas pronto, isto é outra área. Isto é no nosso departamento, Oceanografia e Pescas, com um navio miserável de 24 metros que fazemos oceanografia, que outros colegas de outros sítios do mundo não fazem, porque têm medo
porque é um navio muito pequeno, mas nós fazemos tudo, não há problema. Quem não tem muita coisa faz tudo. Há o pessoal da tripulação do nosso navio e, portanto, fazem-se alguns estudantes e que fazemos amarrações e etc. Pomos no mar para validar, não só para a nossa oceanografia observacional, mas para validar. Estas são algumas das nossas imagens, clorofila, as Ilhas dos Açores, e reparem que elas estão numa zona muito importante, onde são águas muito pobres no Atlântico e águas muito ricas das grandes pescarias. Isto é clorofila, portanto dá-nos uma ideia do fitoplâncton na água, e reparem que os Açores estão aqui numa zona muito interessante de transição. Esta imagem tem piada, por acaso fui eu que a tirei num cruzeiro, em que estava com um colega meu russo, que era meu pós-doutorado, e ele dizia que não era possível filmar, e eu comecei toda, epá, à frente dos Açores, à frente dos Açores. E eles estavam todos, a água estava a 29 graus, estava tudo na água, eu à frente dos Açores. E pimba, 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 comecei a tirar fotografias. E ele dizia, não, Ana, não é possível, enquanto ele estava a mergulhar. E eu disse, epá, é à frente, é à frente, é à frente. Ele só acreditou, ele é oceanógrafo russo, puro e duro, e só acreditou quando viu as imagens e viu que estávamos exatamente ali na frente. Então eu já dava prémios a quem descobria as frentes no mar. Portanto, são imagens nossas, nós temos um sistema, foi o único do país durante muito tempo que recebia imagens de um satélite SeaWiFS, fizemos uma estação nos Açores e recebíamos as Canárias, processávamos imagens para Portugal continental, isto são tudo Madeira, Canárias e Açores. Portanto, só para vos dar uma ideia de algumas imagens com 1 quilómetro e, obviamente, tem que ter estudantes a fazer a validação. O que nós estamos ali a procurar são fitoplâncton e tem que ter uma noção na coluna d'água do que é que se está a passar. E comparar vários satélites. É fácil dizer facilmente, eu utilizo um satélite e utilizo outro satélite. Não é. Os satélites têm respostas diferentes e combinar vários satélites tem que se ter muito cuidado. Está bem? Portanto, são alguns dos trabalhos. Este foi a tal experiência no Weiss, nesse cruzeiro Açores-Islândia. Este é o responsável do cruzeiro, que é da Universidade de Rutgers, e em que estávamos a detectar e consegui detectar aqui estes vórtices para detectar este... E pronto, foi alguns dos resultados que saíram. Estou quase no fim. A variabilidade sazonal das ilhas, vejam que é completamente diferente. Isto é a temperatura de superfície. Há ali em latitude, sobe e desce, é quase um respirar a temperatura, mas os pigmentos, tudo o que seja vivo, é uma dor de cabeça, não funciona. A temperatura, como eu vos disse, é aquele senhor a andar devagarinho. A clorofila é um bocado como as crianças, aquilo está sempre a mudar todos os dias, podem ter um volume de um dia. Por acaso tem uma muita piada, nunca mais me esqueci. Quando é que foi o 25 de Abril, mas foi do ano 2001, não havia nenhum volume de fitoplâncton no Atlântico, e no dia 25 de Abril o Atlântico todo com um volume. Eu até fiquei assim, foi nos primeiros anos que nós vimos imagens, assim, epá, queres ver que é no dia 25 escolheram a revolução no dia certo? Foi quando todo o Atlântico, bum! Mas a verdade é que varia muito e isto é um bocadinho de dor de cabeça. Pronto, e depois com a altimetria também, com as correntes. E eu queria agora só acabar uma parte de preocupação. Ou seja, eu sempre tive a atração pelo espaço. Aliás, eu sempre disse que queria ser astronauta. Se me convidarem, eu ainda vou. Para alguém aqui que tenha esse poder, eu vou. Agora, porquê é que o espaço é mais atrativo? Eu, por acaso, encontrei um trabalho muito engraçado, e este é o último slide, a dizer que a partir do século XX, basicamente, começou mais o financiamento para o espaço, a corrida para o espaço, etc. Mas o espaço é, de facto, mais visível e excitante. Porquê? Porque nós olhamos para o céu e vemos logo as estrelas. Quem é a pessoa que olha e vê o fundo do mar? Não vê. Se vive muito perto da costa, lá vê ali a superfície, mas não vê o fundo do mar. Também, por exemplo, eu não sei se lembram agora, há pouco tempo, 2012, quando a Mar Curiosity rover aterrou, fui ver quantos hits é que tinha 440 mil hits na internet. Mas o desgraçado James Cameron, que foi a terceira pessoa do mundo, que foi à Mariana Trench, antes só foi o Cousteau, agora deu-me branca, que foram em 1960 e tal, foram os únicos que foram e que ficaram mais tempo até. O James Cameron que isto foi incrível, aos 11 mil metros de profundidade e só tem 250 mil e um hits. Ora bem, as histórias do espaço, mas o que é interessante é que as histórias do espaço são sempre positivas. Conseguimos, não sei o quê, explorar, não sei o quê. Extraterrestres, água. Eu fiquei excitadíssima quando vi água. Era óbvio, tinha que haver água. Tinha que haver. Aliás, ao Oceanóloga, digo aos meus estudantes, preparem-se para a oceanografia do espaço. Preparem-se. Mas não. Reparem, no oceano é sempre, temos que poluir menos, já não há peixe. Todos os dias são muitas histórias deprimentes do oceano. As missões do espaço acompanham-se desde o início. As missões quem é que sabe que vamos para o mar? De vez em quando. O espaço não pede ações pelas pessoas, mas é preciso conservar. E aí tenho uma coisa a referir sobre a questão da poluição no espaço. Não pede ações pelas pessoas. Aliás, é muito difícil uma pessoa dominar ou ter uma ação nesse sentido, não é? Ou por ser muito dinheiro, ou ser um milionário. Mas no oceano todos os dias falam em conservação, todos os dias em preservação, o que é ótimo, porque eu adoro o mar e quero continuar a ir para o mar.
O problema é que realmente tem uma conotação negativa, hoje em dia, cada vez mais o mar. Isto é só uma curiosidade. Deixem-me dizer que eu estou seriamente preocupada, não é daqui a 5 nem 10 anos, estou seriamente preocupada. Estava a vir a palestra de hoje de manhã e estava a pensar precisamente isso, com o lixo no espaço. E quando se fala em climate change, vamos lá falar também daquela camada que está ali à volta do espaço. Eu não sei, por acaso esqueci de pôr, se não tinha posto o slide, do que é que são os satélites agora à volta do espaço. Portanto, eu quando foi o colega, já não sei dizer, 15 satélites por semana, eu entrei em pânico. Ou seja, eu adoro esta área, continuo a dizer, eu adoro esta área, eu vou toda a vida a adorar, porque eu quero ser astronauta ainda um dia, nem que seja aos 100 anos de idade, mas a verdade é que nós temos aqui um problema muito, 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 muito grave, e que eu acho que as pessoas não estão ainda a ter a noção desse problema. Portanto, eu costumo dizer, vai haver engenheiros do ambiente do espaço, para além dos que está a falar, oceanógrafos do espaço e por aí fora, especialistas em microplásticos no espaço e por aí fora, e ladrões do espaço, porque há muito ouro no espaço, os satélites também têm ouro. E com isto eu acabo. Espero-vos convencer a gostarem um bocadinho do oceano, com um bocadinho. Já agora, só para vos dizer, só um minuto, isto é a vista que eu vejo todos os dias do Faial, o pico, que é absolutamente, que é a nossa montanha mais alta, não são os Himalaias, nem a Mariana, e já agora também só para dizer, se me for permitido um minuto, estou a fazer, e estive a falar sobre isso, com o Unicénior do Faial, um livro que vamos acabar, já está praticamente feito 80 páginas, precisamente temos falado das crianças, e eu acho fundamental aproveitar a sabedoria dos anciões, não são dos velhos, são dos anciãos, eu às vezes tenho dificuldade no português, mas o que eu queria dizer é que é com as pessoas do Faial que eu estou a fazer um livro sobre olhar para o pico como informador meteorológico. E não imaginam o que eu aprendi. Eu só aprendi, eu não dei aulas de nada. Estamos a acabar esse livro, que é para dar aos mais jovens, ou seja, uma pessoa de lá olha e diz, pá, amanhã, vai estar uma borrasca. E eu, uma borrasca porquê? E hoje percebo que isto é autenticamente um monte submarino. Nós temos muitas montanhas submarinas nos Açores. É tal e qual. O que é um fluido, o ar é um fluido, o mar é um fluido, a água é um fluido. E o que eles veem, as nuvens no pico, ora se está do leste, ora se está não sei quanto, ora se está não sei quê, vem aí o tempo, logo vem aí, e tem imensas expressões. Fomos buscar num mestre de pescas as informações e é uma delícia como eles conseguem prever o tempo e, portanto, espero daqui a algum tempo. Temos um livro feito assim, mal feito, como se costuma dizer, era um exercício académico, e que eu gostaria muito de transmitir a ideia que é fundamental as pessoas de maior idade, com mais sabedoria, passarem esta sabedoria aos mais novos. E acho que é uma iniciativa. E eles, de facto, olham para o pico e preveem tudo. Eu ainda estou a aprender, ainda começo a dizer, mas o vento é de nordeste ou é de sudeste? Ou seja, não, eles, não, estou a rodar, não sei o quê. Amanhã, olha, agora está a rodar, eu vou estar a rodar como? Portanto, imaginem a sabedoria dessas pessoas. E agora acabo.